Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Pode Falar de Cristo. Eu sou o Jonatas e mais um episódio magnífico com vocês. Convido a todos que nesse momento curtam esse vídeo, compartilhe, ative o sininho e fique à vontade nesse bate-papo. Eu tô aqui com o nosso queridão Gabriel, que é um fã do nosso convidado. Quando ele ficou sabendo que seria ele falou, quero participar. A gente até colocou ele na outra entrevista e ele brigou, não, quero participar dessa entrevista. Então, pastor, seu estranhamento de um fã seu. Bondade. E estamos aqui com um pai, um pastor, um marido, e sob a tutela do Bispo Samuel Ferreira, o maior dirigente da Vigília de São Paulo, pastor Eduardo Souza. Amém. Tá emocionado, pastor. Ele tá emocionado. Ele tá emocionado. Não, faz parte. Faz parte. Pastor, aqui para começar com a gente nesse bate-papo, uma conversa bem descontraída, a gente quer de forma muito leve aqui, fala sobre o amor de Cristo, sobre as nossas experiências. E hoje foi um culto, né, o fechamento do nosso congresso do Grupo Abraão, o grupo de irmãos aqui da Debrás Campo Limpo. Conta para nós um pouco mais da sua mensagem, qual foi a preparação dela, essa gestação desta mensagem antes, né, esse pré-culto para o senhor, e a experiência de receber aquele feedback ali, pregando os olhares das pessoas. A gente sabe que o pregador, ele gosta muito disso, né, daquele feedback um pouco já de imediato, até porque ele vai embora para casa e não vai saber dos frutos dessa mensagem. Como foi para o senhor hoje essa experiência aqui na Debrás Campo Limpo, que já foi a igreja que o senhor pastoreou por alguns meses, né, se eu não me engano? Um aninho aí, Um aninho. né? Muito pouco tempo para uma igreja tão magnífica, né? É. Gente, a paz, alegria imensa poder estar com vocês. Quero glorificar a Deus pela vida de todos, toda a equipe que compõe aqui esse podcast, esse trabalho magnífico que está sendo apresentado a todos os irmãos, onde estiver chegando aí esse vídeo, que a bênção de Deus esteja sobre todos vocês. Quero glorificar a Deus pela vida do meu líder, do meu pastor, meu paizão, que é o Bispo Samuel Ferreira, e a Bispa Keila, um casal que eu amo, e sou muito grato a Deus, muito grato mesmo, porque todas as oportunidades, todo o crescimento que eu tive ministerial, todas as experiências ministeriais que eu conquistei foram através da vida e da instrumentalidade do Bispo Samuel e da Bispa Keila. Então sou muito grato a Deus pela vida deles. Mandar um grande abraço aqui a todos os amigos que estejam acompanhando, companheiros de ministério de todas as regiões de São Paulo. Louvar a Deus e deixar um beijo carinhoso para minha esposa, pastora Fernanda, que Deus abençoe a vida dela, os nossos filhos, que Deus guarde a todos eles. E ao povo do Campo Limpo, né? Começar pelo pastor Samir, meu amigo missionária Cláudia, toda a família. É uma bênção poder tê-los como meus amigos, um casal magnífico, uma família extraordinária, que hoje estão aí pastoreando, representando a nossa liderança aqui nesta igreja magnífica. Eu até hoje pergunto a Deus, Senhor, por que tão pouco tempo? Fiquei um ano aqui no Campo Limpo e realmente foi uma igreja que marcou a minha vida. É um povo muito generoso, um povo que marcou a minha história através da sua intensidade. O Campo Limpo é uma igreja diferenciada mesmo e é por isso que é uma referência para as igrejas aqui na Zona Sul de São Paulo. Então deixar aí um abraço a todos. Um abraço também especial aos nossos varões, né? Eu tenho a alegria de poder coordenar o trabalho dos varões do campo e hoje tive a oportunidade de estar aqui no encerramento do congresso dos varões aqui da Debrás Campo Limpo, um culto muito abençoado, um culto muito especial e quero glorificar a Deus por isso. Gente, o Espírito de Deus colocou uma palavra no meu coração para a data de hoje. Eu não tinha conhecimento acerca de um tema específico do congresso. E aí eu orei a Deus e Deus falou comigo, porque na verdade as pessoas elas têm esse entendimento de que tudo tem que dar certo, né? Tudo
tudo tem que dar certo. E as pessoas atribuem demais as coisas dando certo a Deus e o que é natural, e dando errado a Satanás. Mas quando a gente olha para Lucas capítulo 5, tudo deu errado, e isso foi fundamental para que Pedro vivesse uma experiência com Cristo. Jesus já estava de olho nele enquanto ele já estava se decepcionando, e no dia da sua decepção, ele não pescou nada, o barco ficou vazio, e ele com tempo livre para poder ter essa experiência com Cristo. Jesus veio na direção do barco dele, e aí entrou no barco, e naquele dia a história de Pedro foi mudada, e ele pôde viver uma experiência fantástica e pôde comprovar a manifestação do poder de Deus. Eu costumo dizer que às vezes o diabo faz algo dar certo para nos tirar do propósito, e Jesus às vezes permite que algo dê errado para nos envolver num propósito. Eu acho que o mais ideal é que as pessoas saibam que ele tem o controle de todas as coisas. Se alguma coisa não deu certo, não lamente por isso. Simplesmente entenda que você precisa dar a Jesus a oportunidade de adentrar a sua vida, de mudar a sua história. E são nos momentos mais difíceis que o Senhor se manifesta, nos dando a oportunidade de vivermos experiências extraordinárias. Então, eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração. Pedro tinha tempo e espaço para oferecer a Cristo. O barco estava vazio e ele não estava ocupado com seus afazeres. E aí ele disponibiliza o barco para Jesus, ele disponibiliza tempo para Jesus, e ele vai viver a pesca maravilhosa. Jesus já tinha tudo muito bem montado, muito bem preparado, porque na verdade Jesus sempre sabe o que vai fazer para nos abençoar. Nós muitas vezes não sabemos como as coisas vão acontecer e como tudo vai se desdobrar, mas nós precisamos compreender que Jesus está no controle de tudo. Ele conhece o grau da nossa decepção, ele sabe o tamanho dos nossos prejuízos e ele sabe como nos surpreender. Então, creia, Jesus é poderoso de surpreender você ainda esse ano. Amém. Mas o que você precisa entender é que o melhor do nosso Cristo é a comunhão com Ele, e não só as bênçãos que Ele pode nos dar. Não é? Se nós entendermos que o provedor é mais importante do que a provisão, nós vamos viver mais leves. Porque hoje nós temos uma geração presa na provisão. Deus manifesta uma bênção e a pessoa fica presa naquilo que Deus fez, ou naquilo que Deus concedeu. Então não se prenda à provisão, porque quando Deus quiser mover você do lugar, Ele permite que o riacho seque e Ele deixa de mandar o pão. Então, quando tudo acontecer dessa forma, saiba que Deus quer mover você para um outro lugar e dar a você uma nova experiência. Isso é importante. Se nós entendermos isso, eu acho que as coisas ficam mais fáceis, mais leve. Fáceis não porque nada é fácil, mas pelo menos mais leve fica. Não é verdade? Questão do discernimento, né? Entender as fases, os motivos das nossas consequências. A gente vê, o senhor falou sobre geração, né? Uma geração que é aquele crente drive-thru. Ele vem para a igreja através de uma necessidade e esquece que a prioridade é o relacionamento com Deus. Através desse relacionamento vem as bênçãos. Você ter um relacionamento com Cristo e chegar a um grau de relacionamento que você possa se aperceber até da manifestação do próprio Deus nas coisas, nas situações,
é o ideal. Não é? Ter comunhão com o Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. Anotem. É isso. Ter comunhão com o Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, existem pessoas que estão presas no fazer. Não é? Tem gente que acha que foi salva, que foi liberta para fazer alguma coisa para Deus. Não. Deus quer você sendo alguém para Ele. O fazer é consequência. Perfeito. Seja alguém para Deus. Seja um adorador fiel. Eu costumo dizer que o Deus que nós servimos, quando ele se manifesta num culto como o de hoje, tem muita gente que acha que ele vem atrás de adoração, que ele busca adoração. Não, o texto não diz que ele busca adoração, porque adoração ele já tem. Adoração ele já tem, mas a Bíblia diz que ele vem atrás de adoradores. Então o que Deus quer é relacionamento, é intimidade. Perfeito. E pegando esse gancho da intimidade e relacionamento com o Espírito Santo, o senhor pode dar alguma dica para as pessoas que buscam essa presença, buscam esse querer dentro delas, porque sabemos que nos dias atuais não é muito fácil por conta da carne, né? São muitos prazeres do mundo, são muitas coisas que o mundo oferece, que sabemos que é ilusão. Aí para as pessoas tirar essa dúvida, pessoas ter um relacionamento mais profundo, com intimidade com Deus, você pode dar algumas dicas para elas? Na verdade existem elementos que são fundamentais, né? A meditação na palavra, ela é sempre inspiradora, traz orientação e traz uma direção. A palavra precisa ser mais lida, mais acompanhada. É necessário, né, a leitura da palavra. Uma vida de oração é também um fundamento muito, muito importante. Obviamente que eu entendo que a certa oportunidade a Dalila queria saber qual era o segredo da força do Sansão. Porque ela tentava armar uma situação para ele e em todas ele acabava escapando. Aí ela quis saber, né, qual é o segredo da tua força, né? Em que consiste a tua força. Eu costumo dizer que oração não é segredo de força de ninguém. Porque a oração é um anseio meu em buscar a Deus, em buscar relacionamento com Ele, buscar intimidade com Ele, né? Em buscar um crescimento nessa intimidade com Deus. Então a oração, na verdade, não é um segredo da nossa força como cristãos, porque o segredo da nossa força não pode estar baseado naquilo que eu faço para Deus, mas naquilo que Deus faz para mim. Então, se a oração não é o segredo da minha força como cristão, a oração é um desejo meu de buscar a Deus. Então, qual seriam os segredos da força do crente? Primeiro, a graça, né, o favor imerecido. Segundo, a misericórdia, porque se a graça me dá o que eu não mereço, a misericórdia não me dá aquilo que eu mereço. Né? Eu merecia a condenação e a misericórdia não me deu condenação. Me deu salvação através de Jesus Cristo. A graça concede a nós aquilo que nós não merecemos. Não é? Condições de permanecer firmes na presença do Senhor, não é méritos nossos. E o Espírito Santo. Se encha do Espírito, busque a presença do Espírito. Todos os dias é importante você ter um momento para você estar com Deus através da inspiração do Espírito Santo. Porque tem coisas que não é o diabo, tem coisas que é a essência da carne. E a carne só será neutralizada pelo poder do Espírito. Então é isso. É isso. Não é? As obras da carne serão rompidas, vencidas, se o Espírito Santo se manifestar. E o fruto do Espírito, com as suas virtudes, estiver em nós,
viveremos uma vida de intimidade. Amém, amém. É isso. E quem é, tirando aqui um pouco, se associando o pastor Eduardo Souza, quem é Eduardo Souza? Como é que o senhor se define hoje? Rapaz, interessante essa pergunta. Interessante essa pergunta. Porque, na verdade, o Eduardo Souza, ele é um cara que aprendeu a ter amigos porque sempre busquei ser amigo, não é? Hoje eu tenho muitos amigos porque aprendi com meu pai que quem quer ter amigos precisa ser amigo. Procuro ser um bom esposo, um bom pai, um bom companheiro para aqueles que nos rodeiam, não é? Tenho os meus sonhos, tenho os meus ideais, mas dentre eles, eu acho que o principal é cumprir o meu ministério, cuidar da minha família e poder viver uma vida satisfeita em Cristo, né? Eduardo, é isso. Eu fui curado do câncer aos 5 anos de idade. O ano passado, o ano de 2022, eu fiquei internado com uma embolia pulmonar, tive um infarto pulmonar piorado por uma pneumonia. Foram 23 dias de UTI. Os médicos diziam que eu sairia daquela UTI arrastando um cilindro para me ajudar a respirar. Porque até o 20º dia da UTI, eu usava um catéter para conseguir respirar. Mas no 23º dia, eu recebi alta da UTI e desci para o quarto sem nenhum catéter. Então, uma grande obra Deus fez. Eu tenho algumas sequelas até hoje, mas tenho rompido isso através da bênção de Deus. Então, viver é um presente. E fazer a obra de Deus é uma dádiva. É algo magnífico. Então, eu sou uma pessoa muito satisfeita com Jesus, com tudo que Ele tem feito por mim. E poder ministrar a sua palavra, fazer a obra dele, para mim é algo que eu não tenho como retribuir, não tenho como sequer, não tenho palavras para definir, né, o tamanho da minha gratidão a Deus. A gente prega às vezes, né? A gente acaba pregando alguns cultos. Uma coisa interessante que eu comecei a observar nessas ministrações, que eu só comecei a entender o real sentido de algumas palavras depois que eu vivi algumas experiências. Eu acho que essa é a grande dificuldade do pregador novo, né? Porque é novo ainda, então assim, não passou por etapas na vida, por situações caóticas, confusas. Eu falei, poxa vida, um dia eu preguei isso, mas não teve o sentido para mim, aquele peso. Certamente que depois desse fato que o senhor viveu no hospital, na UTI, te deu algumas mensagens inspiradoras para o senhor hoje, correto? O processo do amadurecimento, ele acontece dentro de situações de adversidade. A Bíblia diz que o caminho de Deus passa por dentro da tormenta e da tempestade. Então, os processos difíceis, eles acontecem. E às vezes, acontece sem que a gente queira que aconteça. Não é? Existem tempestades que Jesus fala assim para os discípulos, vai que eu estou mandando. Então, se você entrar numa tempestade porque Jesus mandou, vai tranquilo que se tiver que aparecer andando sobre as águas, ele aparece. Se ele convidar você para entrar numa tempestade, vai também tranquilo, porque ele está dormindo no barco, ele levanta na hora que tiver que levantar. Agora, o problema é quando muitos entram numa tempestade como Paulo entrou. Paulo olhou, usou o bom senso, falou para os companheiros de barco, gente, isso aí é rolo. Vai dar ruim isso aí. Vai dar ruim. Tá com cara de que vai dar ruim. Mas eles quiseram insistir, né? Aí Paulo nos ensina, quando você entrar numa tempestade, e mesmo que esta tempestade você tenha entrado sem ter culpa, o que devo fazer, pastor? É simples, né? Tenha bom ânimo. É engraçado que essa situação... Né? Exatamente. Sim, porque verdade. O que vai adiantar? Ficar reclamando, ficar culpando as pessoas? Acho né? que porque essa coisa de culpar as pessoas é interessante.
É interessante. Você sabia que o processo de culpar alguém nos conforta? Exatamente. Quando você está no meio de uma situação, quando você acha um culpado, isso conforta. É por isso que quando Jesus chegou em Betânia, Lázaro fazia 4 dias que estava morto. Quando ele pôs o pé lá, as irmãs de Lázaro já foram logo dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Jesus não foi lá para dar conforto. Jesus foi lá para dar resposta. Então, assim, culpar alguém e se prender a isso não vai te levar a lugar nenhum. Levanta a cabeça, olha para frente, tenha bom ânimo e acredite. Se Deus quiser te conservar do jeito que fez com Paulo e todos daquele navio, Ele conserva. E se o navio se quebrar, o mais importante é que você está vivo. Continua caminhando. O segredo está em continuar, exatamente. O segredo está em continuar. Exatamente. É isso. Exatamente. É isso. O Eduardo é isso. É isso. Eu passei por situações, passei por traições, passei por injustiças. Eu passei por tudo isso. Eu sou um homem de 42 anos que já enfrentei um câncer, enfrentei um processo difícil pulmonar. Hoje até uso de broncodilatador, eu uso. Mas quando estou na presença de Deus, eu dou lugar com força. Nem que eu fique 3 dias para me recuperar de uma mensagem. Né? Mas é isso. Exatamente. Eu faço com alegria. A cada dia eu agradeço a Deus pelo privilégio da vida. Exato. E é isso, gente. Se você estiver enfrentando alguma fase difícil na sua vida, tenha bom ânimo. Amém. E em que momento você viu que esse era o seu ministério, pregação era o seu ministério? Olha, eu depois que eu fui curado do câncer aos 5 anos, eu tive um processo, eu andava muito próximo do meu pai já pastoreava, e aquilo me fascinava muito. O ministério do meu pai era um ministério de pregação e de sinais, e aquilo me fascinava muito, né? Me chamava muita atenção, e eu gostava muito, não perdia, principalmente cultos de ensino. E aos 7 anos de idade, num trabalho, num culto de avivamento, até foi uma espécie de uma vigília, meu pai pôs a mão sobre a minha cabeça, orou por mim, eu fui batizado com o Espírito Santo, e o selo do Espírito trouxe, não é, essa capacitação, e mais do que nunca o Espírito Santo me direcionou a amar a palavra, e a partir dos meus 8 anos de idade eu comecei a pregar em congressos, em cultos, né? Já são aí cerca de 34 anos pregando a palavra de Deus. Bastante tempo. 34 anos, desde os meus 8 anos eu prego, e por bondade de Deus hoje o Senhor ainda me dá esse privilégio. Agora, as mensagens nesse novo tempo, quase todas são gravadas, né? Então é quase inevitável você fugir de algum erro, alguma palavra ali, Sim. uma tese Sim. incoerente. Você pode contar alguma gafe que o senhor teve no começo, pregando? Eu tive várias já, mas alguma que o senhor pode destacar assim, essa daqui eu passei uma vergonha, foi hilário pregando. Você sabe que existem situações que a gente até cita, fala, até a compreensão de um texto ou outro acaba depois você descobrindo que não tinha nada a ver. que não é bem aquilo, né? Isso faz parte do processo do amadurecimento da caminhada cristã de todos nós, né? Então, eu não me vejo assim claramente agora alguma gafe que eu possa ter cometido, não é? Mas eu devo ter cometido várias aí. Inevitável. É inevitável. Eu falo assim, brincando, porque sempre vem na minha mente, quando eu comecei a pregar, teve uma vez que eu estava pregando, né, naquela euforia, né, motivado ali, e chegou na parte de falar sobre a crucificação de Jesus, eu me empolguei e disse assim, e o soldado veio e quebrou as pernas de Jesus. Nisso, já embaixo, irmãozinho, irmão,
os ossos de Jesus não foram quebrados. E naquela hora não tinha mais o que fazer. Eu continuei a mensagem e fui levando até acabar. E depois eu pedi desculpa aos irmãos. Foi bem hilário isso daí. Foi muita risada na hora. Na verdade existem situações, detalhes que às vezes às vezes a falta de um conhecimento né, mais claro sobre aquele determinado assunto. Mas o mais importante é continuar. Continuar, porque aí a oportunidade de reparar os erros sempre vem. Vou estudar um pouco mais, ler mais. Ler mais, preparar mais, ter domínio sobre aquilo que você vai falar, né? Exatamente. É o mais importante. Como que é a sua rotina? Claro que a gente está falando para muitas pessoas aqui que admiram o Senhor e tem até jovens, a gente que somos jovens queremos entender um pouco mais do seu mecanismo, a questão como o senhor prepara uma mensagem, quais são os pontos que o senhor na hora de estudar, aborda, exemplo, suas referências, até mesmo tanto nacionais quanto fora do país, que o senhor escuta bastante. Como um atleta, né? A gente analisa a performance do atleta, claro que tem a parte espiritual, que a gente não pode de forma alguma dividir, separar, mas como que é a sua rotina para preparar uma mensagem, para nossos internautas, poxa, anotarem, né? Levarem isso ao pé da letra. O que o senhor utiliza, o passo a passo, para montar uma mensagem? Eu não leio livro por ler, eu não compro livro por comprar. Obviamente a gente vai, não só pelo conhecimento que se tem acadêmico, mas também por indicações. E aí você vai avançando nesse processo de conhecimento, não é? O estudo teológico é sempre muito importante, né? Mas a preparação ela começa sempre de algum texto que me chama a atenção, né? Uma passagem que me chama a atenção, e dali a gente vai trabalhando os detalhes, né? Quando um texto me atrai, eu parto desse princípio. E ali a gente vai trabalhando ele, né? O conhecimento histórico, o contexto, e sempre regado com muita oração, porque tem coisas que é Deus que quer falar, né? E aí a revelação, tudo mais, é importante. E qual foi seu maior desafio quando você começou seu ministério? Porque que nem eu sou meio tímido. O senhor era tímido, o senhor era meio introvertido, não sabia falar muito em público, assim, você era mais guardado para você? Não, eu sempre tive facilidade de falar em público, né? Eu acho assim que o meu grande desafio era eu era uma pessoa que gostava muito de exortar, né? Sentava o pau Sentava a madeira. A madeira. E batia pesado. Os velhos gostavam, né? Mas assim, a experiência, né? A experiência vai te moldando e vai te fazendo entender que até o ato da exortação ela tem que ser feita com amor, né? Nada no reino de Deus você deve fazer sem demonstrar o amor. Sim. Né? Mesmo para exortar, mesmo para confrontar alguém, precisa ter amor, né? Para que as pessoas possam ser curadas, direcionadas, mais do que nunca. Perfeito. Pastor, levando aqui para o encerramento desse bate-papo, a gente sempre faz esse jogo de perguntas e respostas. Aquilo que vem na sua mente, o senhor responde tranquilamente. Vamos lá? Time. Não vai falar. Tô aqui na Zona Sul, vamos falar São Paulo. São Paulo. Comida. Comida. Rapaz, eu gosto de uma boa picanha, uma boa carne. Churrasco. Um churrasquinho. Eu gosto. Viagem. Rapaz, eu tenho um sonho, ainda não cumpri. Eu amo viajar, né? Gosto muito. Mas eu tenho desejo de ir a Israel. Israel, claro. Acho que a pergunta aqui não quer calar. O senhor já teve cabelo? Tive muito cabelo. Pastor e pregador dá nisso, gente. É pressão, estresse. Hoje o pessoal faz os topetão, né? Mas na minha época não tinha esse negócio de topetão, caía no olho mesmo. Um personagem bíblico. Rapaz, um personagem bíblico. Eu admiro muito a história de Josias.
Quer falar um pouquinho sobre ele? Acho que o pessoal deve ter conhecido. Josias, ele se entregou ao projeto de Deus por inteiro. Por inteiro, essa é a verdade. Deu a vida. Deu a vida dele por inteiro. Josias não aceitou a ordem natural das coisas. Era natural Josias ser mau, ruim, como seu pai e seu avô. Mas ele não aceitou a ordem natural das coisas. Ele entendeu que ele podia ser diferente. Saiu um pouco do trivial. Amo a história do Josias. Um livro da Bíblia. Um livro da Bíblia. O senhor sempre que possível quer ler novamente, busca ler novamente para pegar novos insights, novos princípios. Olha, eu amo Gênesis. Gênesis. Eu acho que Gênesis tem pontos magníficos. A Bíblia é toda por si só, por si ela é extraordinária, né? Mas eu amo a história de Abraão, eu amo os princípios que Gênesis nos traz, é magnífico. O medo. Rapaz, de desagradar a Deus em alguma coisa. Porque eu acho que o grande segredo da vida cristã é você fazer tudo que Deus aprova. Perfeito. Além de ser pregador, você tem ou tinha outro desejo de exercer ministerialmente, louvar, o senhor sabe cantar? Eu comecei cantando, né? Pregando e cantando. Gravei 4 CDs. Olha. Eu cantei por muitos anos. Então, sempre amei cantar. Né? Até hoje a gente dá uma arriscada aí. Pastor, uma palavra agora para os nossos internautas. Uma palavra que o senhor queira para encerrar esse podcast, esse episódio. Uma simples palavra. Aquilo que se você pudesse considerar os seus filhos nesse momento agora para os nossos internautas. Uma coisa que não pode faltar. Palavra de Jesus. Jesus disse a seguinte expressão: aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Sim. Eu deixo essa expressão para todos. Perfeito. Sirva a Deus com alegria e Deus há de te honrar. Uma música, um hino, para encerrar aqui. Um hino que eu gravei. Escuta bastante. Ele é Deus forte e poderoso. Olha aí. E o seu nome é fiel. E aonde podemos ouvir esse hino aí? Rapaz, faz tanto tempo que eu acho que nem sei onde tem. Tem no YouTube, não? Não deve ter, não. Tem que soltar, vai que faz um sucesso. A vida pastoral acabou tomando conta. Gente, esse foi o nosso podcast agora. Esse episódio. Ó, o pessoal já tá brigando aqui sobre o nosso patrocinador. Não vou deixar de esquecer de falar do nosso patrocinador. Mas antes quero agradecer ao pastor Eduardo Souza. Obrigado. Pela presença, pelo tempo. Tá suando aqui, tá pipocando, gente. Faz Só parte, de estar né? aqui já tá pensando 1000 vezes. Nós não podemos ir pro inferno de forma alguma. Porque tá quente, mas vamos lá. Então, a gente tá aqui suando, perdendo alguns quilinhos já. Mas fique tranquilo. Vamos ter mais episódios já. De antemão, nós queremos agradecer também nossos líderes maiores, nosso bispo Samuel Ferreira, nossa bispa Keila. E também nossos pastores locais. Qualquer dia desse a gente vai fazer uma entrevista com eles também. Nosso pastor Sami Saab. Nossa missionária Cláudia Saab. Gente, esse é um projeto de cunho pastoral, de uma igreja alicerçada na palavra. Então nosso intuito aqui é só levar a palavra de Deus de uma forma muito leve, uma conversa. Então aqui já peguei vários insights com o senhor. Como preparar uma mensagem, o que eu tenho que priorizar na minha vida. Eu estou vivendo um momento onde eu tenho que usar a fé, e a fé vem a dúvida, e o senhor já me passou aqui alguns insights, eu fui guardando aqui. Segurei a emoção, porque isso é a palavra de Deus, gente. Então, anotem, pega, volte o vídeo, anote pontos, você que quer pregar, que quer cantar, quer ser um pastor. Aqui foi uma aula que nós tivemos por aproximadamente 30 minutos, que você pode ter acesso gratuitamente. Então, ajuda a gente aí, curte, comenta, envie para seus familiares, amigos, e já, querendo comer um doce, um pão, John Pães. Melhor, gente, ele leva na sua casa. É um drive-thru, é um delivery exclusivo. Manda um WhatsApp, manda mensagem o que você quer, o que você deseja. Qual é isso aqui, gente? Eu nem sei mais ou menos. Donuts, olha que lindo, donuts. Você aqui, ó. Qual que é o outro aqui? Esse aqui é um sonho. É um sonho recheado aqui com doce de leite, Nutella, fiquem à vontade. Então, É bem John fitness, Pães, viu? Bem Não fitness. engorda. Você tá na dieta aí. John Pães, o arroba é John _Pães 51. John _
Pães 1. Vamos lá, gente. Curta lá, siga e faça o pedido. Por hoje é só. Forte abraço. Deus Tchau, tchau. abençoe.